Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores. Na edição de hoje, debruçamos-nos nos primeiros encontros de mais um ano pastoral e vamos conversar com Anabela Borba, presidente da Cáritas Diocesana nos Açores. Por agora, a atualidade da Diocese açoriana. O número reduzido de alunos inscritos na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica no secundário não se deve à falta de interesse dos jovens, mas por uma questão de sobrecarga horária nos anos que antecedem o acesso ao ensino superior. A convicção é do cônego Adriano Borges, diretor diocesano do Serviço da Pastoral Escolar. Nós temos alunos que, ao terminarem o nono ano, se mostram muito entusiasmados e matriculam-se no 10º ano, mas depois a dificuldade de horários, muitas vezes as escolas são obrigadas, e isso não é propositado, mas são mesmo obrigadas a pôr a disciplina de educação moral nas pontas ao fim do dia. Quer dizer que alunos teriam de ficar na escola mais 2 horas ao fim do dia e às vezes até à sexta-feira à tarde, ao fim de uma semana de trabalho, de estudo e cansaço, e muitos deles ou não se inscrevem quando vêm os horários, ou então anulam a matrícula, porque se torna tudo impossível. Só um grupo de resistentes é que se mantém, mas sempre com muitas dificuldades, e até alguns que se matriculam no 10º ano, quando chegam ao 11º ano, desistem. Mas temos turmas ainda do 12º, portanto, até o 12º ano temos turmas. Não é por falta de motivação, não é pelos professores, é sobretudo por causa da questão dos horários e da incompatibilidade que muitas vezes existe, e também das exigências que tem o secundário para os alunos. As pessoas querem entrar no curso universitário. Apesar do baixo número de jovens no secundário inscritos na disciplina, Adriano Borges garante que este ano, nos restantes anos, o número de alunos a frequentar as aulas de Educação Moral e Religiosa Católica é muito satisfatório. Estamos bastante bem, continuamos a ter uma percentagem de estudantes que são bastante significativa na região Açores. Somos, até a nível nacional, somos das melhores do país, a nível de estatístico, e, portanto, estamos muito satisfeitos com o início do ano letivo, que correspondem às nossas expectativas, apesar de ter havido numa ilha uma situação um bocadinho que nos desagradou um bocadinho, mas pronto, até conseguimos em algum nível perceber uma perca de uma escola e a perca de um professor, mas mesmo assim não afetou a nossa estatística e, portanto, estamos bastante satisfeitos e queremos para o ano, com certeza, tentar fazer melhor e recuperar este professor perdido durante este ano letivo, ou neste início do novo ano letivo, mas a nível geral continuamos com uma excelente percentagem de alunos, nomeadamente no primeiro ciclo, no segundo e terceiro ciclo. Questionado sobre a escola em específico, o cônego prefere não identificar, uma vez que não se tratou de uma questão intencional ou de má-fé. Já na Ilha do Corvo, a situação mantém-se. A única escola da Ilha do Grupo Ocidental continua a optar por não oferecer a disciplina como opção para os alunos corvinos. Os novos vigários episcopais reuniram na passada terça-feira com o bispo Dom João Lavrador. Depois da reunião na tomada de posse, deste segundo encontro resultou a conclusão de que cada vigário territorial deve criar uma equipa de leigos para fazerem a ponte entre as vigararias e as comunidades paroquiais. Essa atenção que os vigários devem ter em relação aos sacerdotes, em relação às diversas atividades nos diversos setores e por isso também chamada a atenção, isso agora vai ser um trabalho que cada um dos vigários, sobretudo os territoriais, irão ter, que é ter em cada vigaria um pequeno núcleo de leigos que depois possam ser, de alguma maneira,
presença e possam até, inclusive, deslocar-se para algumas atividades que tenham a realizar nas diversas ilhas que estão realmente dentro da sua livraria e na relação, precisamente, com os serviços diocesanos. Portanto, é um bocadinho esta descentralização dos serviços diocesanos para que haja uma maior dinamização, sobretudo naquelas ilhas que estejam com maior necessidade de apoio. Portanto, e aí ficou, seja na área dos jovens, da catequese, na área na pastoral social, totalmente, na família, nos bens culturais, no pré-seminário e nas vocações, e portanto, no fundo, cada uma das áreas terem depois aí um pequeno núcleo que depois dinamizasse o trabalho mais próximo, não é? O encontro serviu para a apresentação dos objetivos para o novo ano pastoral, com enfoque na pastoral social, e também discutir o papel do vigário na articulação de todas as paróquias e serviços. Num segundo momento, os vigários tiveram a oportunidade de partilhar a realidade que já conhecem das ilhas que tutelam e, por fim, tempo para apresentar e discutir os estatutos do Instituto Católico de Cultura, que deve estar a funcionar em pleno no próximo ano. A ajudar a elaborar os estatutos do Instituto Católico de Cultura, que nós já temos o seu diretor, já está realmente reabilitado ou reanimado e agora necessita realmente, para que tenha depois a dinamização do trabalho, ter os seus estatutos, tenha a sua orientação estatutária em ordem ao futuro. Dedicámos bastante tempo a isso e também à necessidade da formação, portanto, também, e realmente este apelo para que os vigários possam dinamizar, assim pensamos que no próximo ano pastoral possamos ter já o curso de Ciências Religiosas e que exige uma dinamização da parte da Diocese e que tem que passar pelas ouvidorias e pelas paróquias e, portanto, pelas vigararias também. Os estatutos vão agora ser revistos por um perito do direito canónico e voltam para os seus autores para confirmação de que o pensamento não for alterado. O Conselho Episcopal teve lugar na Ilha de São Miguel na passada terça-feira, no Centro Pastoral Pio XII. O Conselho Consultivo da Pastoral Social reuniu na passada quarta-feira no Centro Pastoral Pio XII. À mesma mesa estiveram representantes de todos os serviços de pastoral da Diocese de Angra e particularmente os que estão mais direcionados para a pastoral social. Para Vitória Furtado, diretora do Serviço Diocesano, o encontro foi bastante proveitoso. Foi um encontro que teve um espaço para o debate de ideias, para a troca e partilha de experiências, e um feito com sentimento geral, de facto, a importância da criação de um Conselho Consultivo de apoio ao Serviço de Gestão da Pastoral Social, que será composto por todos os movimentos ligados à ação social a nível da Diocese de Angra, como a Caritas, a Comissão de Justiça e Paz, as Misericórdias, um representante dos centros paroquiais e sociais, um representante da Conferência Vicentina, São Vicente de Paulo, da Pastoral da Mobilidade, da Pastoral da Penitenciária e Pastoral da Saúde. Portanto, são estas as entidades que irão constar desse Conselho Assessor do Serviço Diocesano da Pastoral Social. Foi também salientada a necessidade deste Conselho da criação do Conselho Consultivo à criação de uma equipa técnica de intervenção prática e cujos profissionais serão escolhidos por cada um dos agentes presentes no debate. A prioridade será, em conjunto, irmos discutindo essas questões. No nosso entender do Serviço Diocesano, essas decisões têm que ser partilhadas e têm que ser decisões tomadas de forma conjunta para o sucesso da nossa missão enquanto Igreja. E, portanto, a criação deste Conselho Técnico surgirá após esta primeira dinamização desta plataforma e, portanto, que reunirá o consenso de todos os movimentos que fazem parte desse Conselho Assessor e onde cada movimento irá elencar dentro das suas competências os profissionais que serão especializados dentro dessas diferentes áreas, não é? Vamos imaginar que, por exemplo, as Misericórdias têm alguém especializado na área do emprego e aí farão chegar, através da plataforma,
essas informações para todos nós que fazemos parte deste fórum e deste grupo online termos acesso. E, portanto, será uma lógica muito partilhada, muito de diálogo e conversação. A partilha dos melhores profissionais far-se-á então através da plataforma online Igreja Mais Próxima, que foi de resto um dos temas principais deste encontro. De 19 a 26 de outubro, a Terra Santa vai receber mais peregrinos açorianos. O grupo de 30 peregrinos é oriundo de São Miguel, Terceira, Califórnia e Canadá e será orientado pelo diretor do Serviço Diocesano da Mobilidade Humana, Padre Jacinto Bento. A peregrinação são apenas 30 peregrinos, porque esta peregrinação é a mais cara de todas das que eu tenho feito, porque é considerada numa época alta, em outubro. Há várias festas dos judeus na Terra Santa e por isso esta é bastante cara em relação às outras e só conseguimos 30 peregrinos, mas é um número bastante bom, que é mais fácil também depois para se movimentarem. Tem 21 de São Miguel, a maior parte da Água de Pau, o Parque da Água de Pau, o Padre João Martins Furtado, meu colega e amigo, que vai ser o diretor espiritual da peregrinação. Aliás, a peregrinação é feita em colaboração com a paróquia da Água de Pau. Tem também alguns de Ponta Delgada. Creio que tem uma peregrina de Rabo de Peixe. Estamos 5 da Terceira a contar comigo, 3 da Califórnia, 3 do Canadá e estes são imigrantes, estes últimos, oriundos dos Açores. O guia, acreditado pelo Patriarcado de Jerusalém, orientou uma reunião de preparação na passada quarta-feira, onde ultimou todos os pormenores para os 7 dias desta peregrinação. Muitos vão com dificuldades, porque é claro que as pessoas às vezes também não têm recursos e levam a sua vida a amealhar algum dinheiro para poderem fazer esta peregrinação e, portanto, eu gosto de preparar bem para que as pessoas estejam conscientes do que é uma peregrinação, o que é que as espera, e por isso faço sempre 2 reuniões. Nesta última, portanto, digo o que é uma peregrinação, faço a distinção entre peregrinação e excursão, digo quais são os objetivos da peregrinação, que são, sobretudo, um encontro de conversão. Evidentemente que uma peregrinação tem como um grande objetivo fortalecer a fé dos peregrinos e para além desta parte espiritual que eu faço com os peregrinos, no sentido de se prepararem interiormente, evidentemente também tem que se falar de coisas técnicas da peregrinação, como é que as coisas funcionam, o serviço de despertar, a que horas, e falo também da interajuda dos peregrinos, que faz parte de uma peregrinação, interajuda, a caridade, todas estas coisas que eu acho que são necessárias. Também já tenho alguma experiência, já é a 30ª vez que eu visito aquela terra e por isso quanto mais bem preparados forem, mais podem desfrutar da Terra Santa. O padre Jacinto Bento garante também que cada vez há mais portugueses a visitar a Terra Santa, graças à criação de voos diretos para Tel Aviv. Eu estive lá em agosto, que é considerada a época mais baixa porque é muito quente. Estive lá com uma peregrinação de 48 peregrinos de Sintra e eu fiquei profundamente admirado pela quantidade de peregrinos que estão na Terra Santa. Poderíamos dizer que agora não há épocas altas nem baixas, porque todo o ano afluem grandes quantidades de peregrinos à Terra Santa, designadamente de Portugal. Fiquei muito admirado, só naquele voo iam 3 peregrinações portuguesas e tenho tido notícias que têm ido muitos peregrinos de todo o continente português. E, sobretudo, devido ao fato de este verão haver voos diretos Lisboa-Tel Aviv e Tel Aviv-Lisboa, não só para transportar os portugueses, mas também
porque há muitos israelitas que têm vindo passar férias para Portugal. Esta peregrinação, além do circuito clássico habitual, vai visitar Betânia e o túmulo de Lázaro e tem uma audiência no Patriarcado Latino de Jerusalém no dia 25 de outubro. É nossa convidada desta edição do Igreja Açores, a Anabela Borba, presidente da Cáritas nos Açores. Antes de mais, muito boa tarde. Olá, obrigada boa por tarde. aceder ao nosso convite. Nesta semana tivemos reunião dos agentes da Pastoral Social. O que é que se retirou deste encontro da Pastoral na passada quarta-feira? Bem, primeiro não sou a pessoa mais indicada para falar sobre o assunto. Naturalmente, os serviços diocesanos da Pastoral Social, através da sua presidente, seriam a pessoa mais indicada, mas julgo que ela não ficará melindrada. E ela já conversou connosco neste programa. Se eu também disser que foi uma reunião que pretende articular os agentes que vão desde a pastoral social, mais ligada à pobreza, à pastoral da saúde, à pastoral da mobilidade humana, e que pretende, portanto, à Comissão Nacional, à Comissão Regional Diocesana Justiça e Paz, para que desta forma se possa, a nível das comunidades paroquiais, intervir de uma forma mais articulada. Foi proposta a criação de um conselho assessores à Comissão Diocesana da Pastoral Social, aos serviços diocesanos da Pastoral Social, que vai ter interlocutores nas diferentes ilhas e que vai ter naturalmente os seus agentes. Pretende-se também criar uma plataforma digital que permita a discussão e o debate das problemáticas que afetam este setor, tendo em vista, naturalmente, as pessoas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social, por outras palavras, as pessoas mais pobres ou em risco de maior exclusão social, e não esquecendo a população jovem, pelo menos as problemáticas que afetam os mais jovens das nossas comunidades. E, portanto, foi basicamente este o sentido da reunião. Foi uma reunião muito participada, talvez que reúna mais agentes desta pastoral. Foi participada, como lhe disse, estava da Cáritas, estavam a Cáritas Diocesana e a Cáritas de São Miguel, estava a Comissão Nacional, estava a Comissão Justiça e Paz, a Pastoral da Mobilidade Humana, a da Saúde, portanto estavam de facto vários agentes da Pastoral Social, o Conselho Central dos Vicentinos, nomeadamente aqui o da Terceira, por outra do Grupo Central, porque há outro Conselho Central em São Miguel, e portanto os agentes estavam, agora a forma como se vão articular, estava também a União das Misericórdias, todos no fundo atuamos no campo social, e portanto estávamos, que as pessoas me pareceram despertas e sensíveis para a questão, julgo que sim. Agora, de facto, que a questão que se pôs e que carece de aprofundarmos a resposta tem a ver, vamos fazer o quê e como. E como é que vamos trabalhar, no fundo. E eu acho que essa é que é a questão que temos agora que ir aprofundando, mas convém que não nos distraiamos só nas questões como é que nos vamos articular, porque de facto as tarefas na prática são muitas, que vão desde o auxílio imediato à promoção e, portanto, ao cuidado, e, portanto, não podemos de facto também dispersar-nos muito, temos que estar muito centrados naquilo que fazemos. Mais uma vez, as indicações do Papa Francisco vão no sentido e também as orientações diocesanas, em mais um ano pastoral dedicado à pastoral social, desta feita com um foco especial nos jovens. Não há como não ser a pastoral social a principal preocupação do mundo e particularmente da Diocese de Angra. Eu penso que não há como não ser. Evangelizar não é outra coisa que não seja transmitir o amor de Deus aos homens. Penso que não é outra coisa senão isso. E transmitir o amor de Deus aos homens não é outra coisa senão servir esses mesmos homens, nomeadamente aqueles que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Eu
gosto particularmente quando o Papa diz que prefere uma igreja acidentada e ferida que vai para a rua, no caminho. Eu acho que é isso mesmo, que isto é que é o ser igreja, porque ficarmos fechados dentro das paredes, protegidos, realizando boas ações do coração, mas ficando só por isso é manifestamente insuficiente. Eu sei que sem a oração, sem uma boa ligação, sem uma proposta de forte ligação a Deus, isso se torna ainda mais difícil. Agora, e portanto não podemos descurar aquilo que é a celebração dos sacramentos e a oração, mas só a oração não chegam para nos tornarmos mais próximos dos outros homens, nomeadamente daqueles que estão enfermos de alguma forma. Relativamente à plataforma Igreja Açores mais próxima, qual será o papel da Cáritas na atividade e na dinâmica desta plataforma? Eu penso que a Cáritas é o serviço da Igreja para a promoção dos cuidados sociais, para a animação da pastoral social, como está definido pela Conferência Episcopal, portanto não é uma definição minha. Mas também a Cáritas tem as suas orientações internacionais, que vêm naturalmente da Cáritas Internacional e que está focada em 3 grandes áreas. Por um lado, a animação da pastoral social, por outro lado, o atuar em situações de emergência, sejam elas as emergências decorrentes de catástrofes ou emergência social, e a promoção. E, portanto, é nessas 3 vertentes que a Cáritas se deve situar na sua ação. Às vezes falo de uma forma melhor, outras vezes, infelizmente, menos bem. E, portanto, eu julgo que na plataforma ela deve continuar a desempenhar este seu papel. Por um lado, estar com os outros membros da pastoral social, numa de conjunto de ser igreja e de estar mais próximos uns dos outros, em harmonia e em articulação, não descuidando os outros papéis que são absolutamente indispensáveis à ação da Cáritas, que são, de facto, o socorro em situação de emergência e a promoção das outras e a promoção dos públicos em vulnerabilidade social. E, portanto, é este o trabalho da Cáritas e penso que é este o contributo que irá dar na plataforma. O Papa Francisco tem escolhido e também pedido que escolham os pobres e marginalizados. O que é que isto significa na realidade Açores? Como é que estamos de pobreza e de desemprego? Falar dos pobres é complicado. É complicado, em primeiro lugar, porque são pessoas com os seus direitos, com os seus deveres, com a sua dignidade. E, portanto, falar em nome deles é ainda mais difícil. Falar deles não é fácil, falar em nome deles é ainda pior. É ainda mais difícil. A situação social é grave e é complexa. Os direitos humanos são violados no mundo inteiro e na região todos os dias. O direito ao trabalho, o direito ao salário digno. Ainda um destes dias tive um desses desabafos de uma pessoa que me encontra na rua e que me diz que o seu direito ao trabalho estava a ser violado porque não recebia o seu salário há vários meses. Portanto, isto não é uma coisa de menos importância. Isto é um homem ou uma mulher a que está associada a uma família, está associado a sua problemática como pessoa e também os seus direitos, as suas aspirações. E, portanto, logo aqui, na questão do trabalho, eu acho que, e o Papa ainda há 15 dias, se não me falha a memória, publica ou manda editar um vídeo sobre a dignidade no trabalho. O Papa está muito atento às questões sociais. Pode parecer que é folclore ou que não é tão sério assim, mas eu acho que não. Acho que o Papa está sempre
com o dedo em cima da ferida. É certeiro. E esta é muito certeiro, eu acho que o Papa é muito certeiro. E, portanto, nós temos, por um lado, essa dificuldade da região tem tido em ter emprego, em criar emprego que pague salários justos e salários dignos. Temos a questão da precariedade do emprego e dos programas de emprego, que são um mal menor, mas não deixam de ser uma chaga social. Com certeza que as pessoas preferem estar em programas de emprego do que não estar, mas todos sabemos que essa não é a resposta cabal às necessidades da sociedade. E não tranquiliza. Não tranquiliza, não dignifica o suficiente, não permite criar expectativas de vida, são mal menores. Portanto, eu penso que em questão de pobreza relacionada com o trabalho, na região, temos ainda muito caminho para percorrer. Depois temos a questão da baixa escolarização, pese embora as milhentas ações de formação que se têm sido feitas, muitas vezes as pessoas também não aproveitam integralmente, outras vezes sentem-se desiludidas e obrigadas, a consciência a educação que está antes da formação muitas vezes são patamares, portanto, não foram atingidos níveis de educação que permitam uma formação adequada e, portanto, também aí eu não vejo a situação muito saudável. Vejo-a preocupante para os açorianos e para as açorianas. Da mesma forma que o vejo no país, não é uma questão que tenha só a ver com os Açores, mas estamos a falar de facto nos Açores e, portanto, os números julgo que estão longe de diminuírem, pese embora não se esteja naquela crise de 2012, 2011, 2013, estamos de facto um pouco mais, está talvez um pouco mais suave. Agora o desemprego jovem é uma catástrofe e todos temos consciência disso. Portanto, se a precariedade, por outro lado, as pessoas também se habituaram a viver num estado de precariedade tão grande que já estão mais ou menos conformadas com ele, e também não nos esqueçamos disso, porque isso é um dado também, na minha perspectiva, bastante importante. E que pesa na falta de motivação para formação, certeza, por exemplo? Com certeza, então não há de pesar, pesa com certeza. E, portanto, eu não vejo a situação brilhante. Quais são os caminhos possíveis para contrariar estes dados, estes números e esta realidade? Naturalmente que a primeira questão era conseguirmos criar emprego, não falo em emprego público, mas sobretudo em emprego privado. Nota-se alguma animação, como lhe disse, estive em São Miguel nesta reunião, nota-se alguma animação na cidade, significa que abriram de facto empresas, pequenas empresas familiares na cidade, nomeadamente no campo da restauração, no campo dos serviços para o turismo, e eu julgo que isso é positivo e é bom, mas isso nota-se em Ponta Delgada, até que ponto isso se vai notar nos Açores. Os Açores são 9 ilhas, 9 realidades muito distintas, vai demorar tempo. Aqui na terceira nota-se qualquer coisinha, mas muito incipiente, não tem nada a ver com aquilo que se passa em Ponta Delgada, e julgo que nas outras ilhas o fenómeno é semelhante àquele que se passa na terceira. E é, portanto, muito estamos sazonal. A falar, e muito sazonal. Portanto, estamos a falar num pequeno nicho que nasceu agora relacionado de emprego ou de trabalho relacionado com a atividade turística, o que é, por si, animador, e, portanto, é bom que continuemos nesse caminho, mas se não tivermos alguma indústria que possa ser produtiva, se o setor agrícola se mantiver meio desanimado como está, se não houver mais geração de trabalho nesse setor, nomeadamente o setor agrícola,
e na indústria julgo que a situação não é fácil de resolver. Portanto, não podemos esperar que sejam naturalmente os governos a criarem postos de trabalho ou emprego público unicamente, e de facto não é esse o objetivo, mas têm que ser criadas condições para que as empresas possam de alguma forma instalar-se e criarem elas trabalho como é desejável que aconteça. Passando ao início deste novo ano pastoral, temos este ano jornadas diocesanas da Cáritas? Não está nada previsto, vamos ter agora o nosso Conselho Geral em finais de outubro, na terceira semana de outubro, e a Cáritas irá refletir se irá fazer algumas jornadas, mas julgo que a Comissão Diocesana da Pastoral Social já costuma organizar jornadas, e eu julgo que não fará muito sentido organizar outros eventos, a menos que sejam de facto como estávamos, e é esse também o objetivo desta plataforma, é organizarmos ações que possam beneficiar a todos, para o bem das pessoas mais pobres e excluídas. Portanto, não estamos a pensar de facto organizar nenhuma jornadas este ano pela Cáritas, a menos que surja de facto uma necessidade ou que nos seja feito algum desafio pela Comissão da Pastoral Social, no sentido de realizar alguma coisa muito pontual, mas em termos gerais não. Nós estamos de facto muito focados em criar grupos nas paróquias que possam elas próprias responder à necessidade ou ao conhecimento da realidade social daquilo que são as comunidades paroquiais, que pudessem fazer por um lado um conhecimento da realidade e ao mesmo tempo algum socorro, da mesma maneira que pudessem identificar aquelas que são as necessidades e os caminhos para a promoção das pessoas em debilidade social. E portanto esse é de facto o nosso grande projeto na Cáritas. Tem sido ao longo dos anos com uma resposta muito, muito diminuta por parte das comunidades paroquiais, e portanto eu julgo que não podemos passar a outros desafios sem termos em cada paróquia, e essa é de facto a nossa grande questão, termos em cada paróquia um grupo que em nome da comunidade paroquial veja quais são os problemas e ajuda a solucioná-los. Uma espécie de ponte da Cáritas em cada paróquia. Exatamente. Eu não digo da Cáritas, eu digo da Pastoral Social no seu todo, porque não faz sentido haver um grupo da Cáritas, depois um grupo da Pastoral da Saúde ou um grupo da Mobilidade Humana. Faz sentido é que tudo seja articulado e, portanto, se houver um grupo, esse grupo deveria refletir a Cáritas, mas também a Justiça e Paz, a Pastoral da Saúde, a Pastoral Penitenciária, todas essas outras questões que estão no fundo, que contribuem todas para a situação de maior debilidade da família, ou para menor das famílias e das pessoas mais pobres ou empobrecidas, ou para o maior sucesso dessas mesmas famílias. Portanto, eu continuo a achar que sem termos isso, continuamos a ter uma pastoral muito pobre em termos de pastoral social. E que outros projetos têm previsto para projetos mais pequenos, porque esse é o objetivo do ano pastoral, que outras atividades têm previstas para este ano pastoral que começou a 1 de outubro? Nós vamos agora já em novembro, respondendo a um apelo do Papa, promover um dia aberto sobre a Cáritas. O Papa pede que na semana que antecede o dia 19 de novembro as organizações da pastoral social estejam, a palavra é estar, com os pobres. Ora, estar não é expor os pobres, é estar com, é escutá-los, ouvi-los, mostrar-lhe até que ponto estamos para eles e como, e portanto da mesma forma que desafiamos a comunidade a também ela própria conhecer o que é que a Cáritas faz neste sentido. Portanto, este é o ponto, a primeira questão que temos em agenda agora
para o mês de novembro. Depois, no mês de dezembro, como sabe, temos a Operação 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz, que parece ser um momento de venda de velas, mas que não é um momento de venda de velas, ou por outra, também tem a venda de velas, mas ela é sobretudo o momento de reflexão sobre as questões da paz, dos contributos para a paz ou, ao contrário, dos mecanismos que originam a que a paz não seja possível, ou pelo menos não seja uma paz sadia e seja às vezes uma paz podre, quando não falamos de facto em guerras, porque felizmente não estamos a viver uma guerra aqui na nossa terra, mas por vezes vivemos pequenas pazes podres. E portanto, todos os anos esta operação vai para a rua e, portanto, este ano irá também, ainda não está definido qual é a causa que a Cáritas quer apoiar através desta operação 10 milhões de estrelas, por todos os anos ela tem uma causa internacional associada e também uma causa regional ou local, portanto isso ainda não está definido. Depois em março temos a Semana Nacional da Cáritas, que ocorre sempre, como sabe, no terceiro domingo da Quaresma, e portanto todas as outras atividades são aquelas que decorrem já dos compromissos que temos assumidos, dos projetos que temos em curso. Temos de facto alguns projetos neste momento em curso, quer seja a empresa de inclusão social, quer seja um programa que chamamos Restart, que visa a formação de mulheres e que neste momento está a decorrer, completar uma parte que acabou em junho, e que acabou não, terminou uma primeira fase em junho e que terminará agora no final do ano, uma outra fase que é em que as pessoas são postas em posto de trabalho e, portanto, aprenderam lavores, nomeadamente costura e bordados, e neste momento estão a fazer os seus estágios profissionais. Vamos desenvolver uma outra ação ainda no mesmo âmbito também e, portanto, penso que irá decorrer, ou pelo menos temos tudo apontado para que decorra na Praia da Vitória, para deslocalizar, não ser tudo em Angra, e, portanto, são estes os projetos que temos. Demos início ao novo ciclo de formação na Cáritas para jovens fora do sistema escolar, continuamos com as oficinas de estabilização de jovens e de ocupação daqueles que não estão em formação e que estão fora do sistema. Continuamos com a nossa creche, jardim de infância, animação de rua, e continuamos com o apoio social de emergência, que também é uma tradição dentro daquilo que é a Cáritas. Portanto, é mais ou menos esta a grande atividade da Cáritas e, mesmo assim, dá muito que fazer. E que principais desafios enfrenta a Cáritas Diocesana nos Açores? Bem, se me fala na Cáritas Diocesana nos Açores, o principal desafio que a Cáritas tem é em afirmar-se nas diferentes ilhas da Diocese. Continuamos com muita atividade na Terceira, alguma em São Miguel e depois... E depois não encontramos grandes atividades nas outras Cáritas. Em São Jorge, se não está morta, está meia moribunda. Nas Flores é uma Cáritas pequenina, mas também que precisa de se desenvolver mais. Precisa ou não precisa, se não há uma necessidade, não tem que se desenvolver. Alguma ilha que não tenha necessidade de uma Cáritas ativa? Não sei, mas por isso também eu acho que nós não temos que criar aquilo que não é necessário. Depois temos o Pico, que ainda está, embora tenha muita gente, e julgo que tem gente jovem que poderá ser dinamizada de outra forma, precisa de se estabilizar mais, e vamos ter agora alterações também na composição da Cáritas do Faial. Vamos ver também, a Cáritas do Faial também precisava de facto de um novo dinamismo. Vamos ver o que acontece, mas de facto precisávamos que a Cáritas fosse uma estrutura, ela toda mais forte na Diocese, mais coesa, que trabalhasse de uma forma mais articulada, que desse resposta às populações em situação de carência e que estivesse próxima das pessoas que estão em maior debilidade. E muitas vezes, de facto, e infelizmente, isso não é possível de igual forma em todas as ilhas.
pese embora nós, nas ilhas da Terceira e de São Miguel, nem tudo seja só rosas, mas felizmente foram as ilhas que conseguiram ter Cáritas um pouco mais ativas. São também as ilhas que têm mais situações de emergência? São com certeza, por serem as mais populosas, são com certeza, e por isso talvez também a Cáritas de São Miguel tem estado muito apostada e muito centrada na questão dos públicos sem abrigo, e vai continuar também nesse caminho. Nós temos sempre muitos desafios e, portanto, estamos sempre. Agora, por exemplo, há pouco tempo, numa reunião da Cáritas portuguesa, tivemos o desafio de uma associação a bem, por causa da questão dos medicamentos, que as famílias mais carenciadas não podem pagar a parte remanescente daquilo que é subsidiado pelo Estado e, portanto, vamos ver como é que vamos entrar nisso. Portanto, esse é um desafio que se coloca, no caso à emergência social e, portanto, vamos continuar a aprofundar e ver como é que podemos responder a isso. Se essa é de facto uma necessidade na região que julgamos ser, mas vamos identificar e como também temos que contribuir, vamos ver que meios temos para poder fazê-lo. Outro dos desafios que a Cáritas tem pela frente é de facto o financiamento, não só o financiamento público através dos acordos de cooperação que tem, porque esses são aqueles que são, os acordos são o que são e portanto não há que, na minha perspectiva não há muito que discuti-los, embora eles possam ser melhorados e isso, há outras entidades que tratam isso, nomeadamente a União das Misericórdias e a União das IPSES, portanto não estamos a esse nível, essa discussão não é connosco. Mas existem muitas respostas que podemos dar e que estamos sempre a sentir-nos desafiados a dá-las. Agora, de facto, os meios de financiamento da Cáritas são, de facto, muito baixos, são muito poucos. O peditório é manifestamente insuficiente para aquilo que precisamos e, claro, que os acordos de cooperação pagam aquilo que têm que pagar e daí, infelizmente, não sobra dinheiro, eventualmente falta até dinheiro e, portanto, às vezes é necessário ainda pormos dinheiro do pouco que temos para colmatar alguns déficits que daí advêm. Portanto, a questão do financiamento da Cáritas, como é que vai angariar mais dinheiro, como é que vai pedir às pessoas, como é que as pessoas também veem a Cáritas e veem se vale ou não vale a pena dar, porque isto também não é só dar e sem saber como é que as coisas, como é que o dinheiro é gasto e como é que respostas são dadas. Por outro lado, também sabemos que há muitos a pedir e poucos a dar. A questão da solidariedade, da partilha, é uma questão ainda também difícil e também todos sabemos que as famílias não têm ainda em abundância para poder elas próprias partilhar. Portanto, estamos sempre aqui com algumas dificuldades, que são dificuldades, mas não deixam de ser desafios. Há ainda muitas respostas por dar nos Açores. Eu acho que em termos de respostas sociais standard, daquelas que têm a ver com aquilo que são os apoios da segurança social para a realização das atividades das instituições, nomeadamente no cuidado às crianças, no cuidado aos idosos, nos ATLs, eu acho que a região tem uma rede de grande cobertura a esse nível e, portanto, não podemos dizer, na minha perspectiva, que estamos mal. Pese embora, todos sempre desejamos mais e melhor, mas até que ponto existe dinheiro disponível para financiar mais, tenho dúvidas. Portanto, não me queixo a esse nível, acho que tem sido feito bastante esforço. Por vezes, às vezes é muito mais fácil criar instituições do que depois mantê-las, essa é uma problemática grave, depois a manutenção das respostas, porque é fácil criar, mas depois é muito difícil manter, mas não vou pôr aí grande questão, eu centralizo a minha preocupação mais ao nível daquilo que são as respostas básicas às famílias carenciadas, cujo rendimento social de inserção não é uma resposta suficiente e não é para muitos casos. A questão das dependências, que é outra das questões que aflige muitas famílias nos Açores.
portanto, aflige muitos jovens e depois, naturalmente, aflige as suas famílias. Tem sido feito também algum trabalho nessa área, mas continua a ser uma questão muito preocupante e que exige mais atenção do Estado e das instituições. E depois, naturalmente, aquilo que falávamos há bocado, a questão da educação, que não tem a ver só com a escolarização, nem tem a ver só com a formação profissional, tem a ver com o processo educativo, que é muito mais difícil do que só... mais complexo. Mais complexo do que só dar formação numa área específica ou dar a escolaridade mínima obrigatória. De facto, as questões da educação, da motivação, da valorização, do dar poder às pessoas para elas próprias perceberem que têm um papel a desempenhar na sociedade, que são agentes não passivos, mas agentes ativos na sociedade. Julgo que esse é outro desafio. Vai-me perguntar, mas isso cabe à Igreja? Eu não vejo como é que também não possa caber à Igreja um papel desses. Para mim, continua a pertencer à missão da Igreja fazer com que as pessoas tenham de facto esta consciência de que não estão aqui dependentes daquilo que o Estado lhes dá, mas que elas próprias têm que lutar pela sua verdadeira autonomia. E, portanto, esse também, na minha perspectiva, é outro dos desafios que temos pela frente. Anabela Borba, bom trabalho neste novo ano pastoral, que todos estes projetos sejam concretizados da melhor forma. Obrigada por vir aos nossos microfones, é sempre um prazer. Obrigada. Nós regressamos na próxima semana com mais notícias da Diocese e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.